Hoje o nosso papo vai ser sobre comunicação. E aí na sua casa, como que tá a comunicação com o seu parceiro? Você tem conseguido estabelecer com ele uma conexão ao comunicar-se? Meninas, isso é bem importante para um relacionamento saudável. E nunca é tarde para mudar a forma com que a gente se relaciona com o outro na comunicação. Por quê? Porque é possível se aprender uma forma eficiente de se comunicar com o outro. E com o parceiro é muito importante, porque isso vem de encontro a uma harmonia, a uma conexão desse casal. Então, eu como terapeuta familiar tenho um olhar para o todo. Nós precisamos olhar a nossa comunicação e de que forma estabelecemos ela na vida. E isso tem muito da forma com que a gente aprendeu a se comunicar. Porque se você aprendeu a falar na vida, a se comunicar, você aprendeu com a sua família de origem, com o seu pai, com a sua mãe ou com alguém que fez essa função de pai ou de mãe na sua vida. Então, a forma com que a nossa família se comunica influencia na forma com que a gente se comunica hoje. Então, por exemplo, se você olhar para a sua família, você vai ver em você muitos trejeitos e muitas palavras ou jeitos de se comunicar que você vê no seu pai, na sua mãe, nos seus irmãos. Então, quando a gente vem de uma família que tem uma facilidade de comunicação e de entendimento, provavelmente a gente também vai ter. Ou de repente, se a gente vem de uma família mais autoritária ou mais imponente nas suas ideias, nós também seguimos para a vida assim. Então, olhar a forma com que a nossa família de origem se comunica é muito importante. Por exemplo, existem pessoas que falam muito alto. Por exemplo, eu falo alto porque eu vim de uma família de italianos. E a gente fala e gesticula muito e fala muito alto. Dia de domingo na minha casa, um almoço, a gente tem que pegar uma senha para falar. Mas isso é a minha herança da minha família. E quando eu vou me comunicar, eu tenho que tomar um certo cuidado para não usar esse nível de voz em determinados ambientes, porque ali ele não cabe. E isso é uma inteligência que a gente vai adquirindo na vida e vai praticando. E não só isso, não só a forma e às vezes algumas falas negativas, né? Tudo aquilo que a gente herda. Hoje a gente tem visto na internet tanto falar sobre hábitos racistas na fala, né, que a gente adquire ao longo da vida, que a gente precisa deixar de falar sobre eles, né, que às vezes está enraizado em nós, mas nós precisamos lutar contra isso. Então, a forma com que a gente se expressa é a forma com que a gente aprendeu a se expressar. Mas a gente pode se expressar de uma forma mais eficiente e mais cabível aos dias de hoje. É nosso dever enquanto adultos e enquanto pessoas que queremos evoluir na vida, buscar esse caminho, né? E com isso, dentro das relações não pode ser diferente. Nós precisamos estabelecer com o outro uma comunicação eficaz. Por quê, gente? Eu vejo que muitas vezes dentro de um relacionamento a gente não fala muito sobre o que a gente sente. Para aí e se conecta com você. Qual foi a última vez que alguém te perguntou como você se sente em relação a determinada coisa? Isso não é muito usual. Nós não perguntamos para o outro como ele se sente em determinadas situações. E a gente precisa usar muito disso, porque isso vai estabelecer essa conexão que precisamos para nos comunicar de forma efetiva. E isso passa pela comunicação não violenta. Por quê? Porque às vezes nós temos sobre o outro pseudo-sentimentos, sobre determinadas situações que acontecem dentro do nosso relacionamento, nós ficamos agarrados a pseudo-sentimentos. O que é isso? Pseudo-sentimentos são sentimentos que não são sentimentos verdadeiros meus. Eles dependem de uma ação do outro. Por exemplo, mágoa.
Eu sinto mágoa? Eu não posso sentir mágoa. Mágoa depende de algo que o outro fez e te causou. E eu tô guardando ali dentro de mim. Mas às vezes, dentro de uma comunicação, nós jogamos a mágoa em cima do outro, sendo que o nosso sentimento verdadeiro é de tristeza. Eu estou triste porque aquilo aconteceu. Eu estou triste pelo sentimento meu. E não estou magoada com o outro, porque estar magoada com o outro, eu terceirizo o meu sentimento. Eu coloco outro responsável pelo meu sentimento. E eu preciso trazer para os meus sentimentos um protagonismo que é só meu. E isso passa pela autorresponsabilidade. É dizer que eu sou responsável por aquilo que eu sinto e eu não fico terceirizando os meus sentimentos. Se eu estou triste, eu estou triste. Se eu estou alegre, eu estou alegre. Agora, eu não estou decepcionada, frustrada, magoada, porque, gente, isso tudo depende de uma ação do outro. E se você ficar cultivando esse tipo de sentimento, você está jogando a responsabilidade desses sentimentos na mão de outra pessoa. Então, assumir o controle dos seus sentimentos e se conectar com o seu sentimento real faz com que a comunicação com o parceiro seja mais efetiva. Ficou difícil? Eu vou dar um exemplo prático para vocês entenderem isso. Por exemplo, você tem um evento muito importante para você. E esse evento vai começar às 7 horas. Então você, com antecedência, vai para o salão, se arruma e combina com o seu parceiro. Ó, às 7 horas me busca lá em casa. O seu parceiro, por algum evento na vida ou por qualquer coisa que ele vá fazer, ele se atrasa e chega às 7h30 para te buscar. Você, por esse evento ter sido tão importante para você, num ímpeto na comunicação, né? A hora que ele chega em casa, você diz: porque você está sempre atrasado, porque eu não aguento mais, porque você não tem compromisso com nada, porque você é um irresponsável. Entende que a partir daquele momento, você jogou para o outro toda a sua frustração, que é um sentimento que você terceirizou? Meninas, nós temos que assumir o protagonismo quando isso acontecer na nossa vida. A gente não pode agir com o outro sempre trazendo um catálogo de coisas que aconteceram. Por exemplo, você está sempre atrasado. Não, se você todas as vezes que ele se atrasar, você tiver uma conversa e resolver aquele problema, ok, você não vai ter um catálogo de atrasos para falar sobre ele. E mais, quando ele chegar atrasado em determinada situação, você vai simplesmente fazer o primeiro passo da comunicação não violenta, a observação. Qual que é o evento? Ele se atrasou. Então, quando ele chega na sua casa, você vai dizer: olha, amor, você combinou comigo de chegar às 7 e são 7h30. Entende? Que você fez a observação do que aconteceu naquele momento sem atacá-lo. Mas, segundo passo, você se conecta com o seu sentimento verdadeiro. Nossa, amor, eu fiquei ansiosa. Esse é o seu sentimento verdadeiro. Esse sentimento que você tem que se conectar para dizer de forma efetiva para o outro o que você sente, entende? Então, olha, eu fiquei ansiosa. Então, você passou pela observação e agora você vai para o segundo, o sentimento. Eu fiquei ansiosa. Terceiro, você vai expressar a sua necessidade, porque a gente precisa expressar claramente a nossa necessidade. Aí você vai dizer para ele: este evento era muito importante que eu não me atrasasse. Não me atrasar para eventos é algo importante para mim. Aí você verbaliza para ele uma necessidade. Verbalizada a sua necessidade, ele vai conseguir ter dimensão do que aquilo significa para você. Para algumas pessoas, se chegar atrasado é tudo bem, isso para ela é irrelevante.
Mas para outros tem um significado muito importante. Vai de encontro a tudo aquilo que aprendeu na vida, vai de encontro a tudo aquilo que ela acha correto e que ela quer seguir na vida. E que o parceiro, quando a gente verbaliza a nossa necessidade, consegue compreender o quão é importante para mim não me atrasar em determinados eventos importantes. Então, o horário para aquele parceiro é importante. Então, quando eu faço assim, eu permito que o outro compreenda a minha necessidade. E mais, logo em seguida, compreendida a minha necessidade, eu vou para o quarto passo, que é como você se sente a respeito. Quer pensar o que levou o outro a se atrasar e o que ele pensa a respeito de ter causado em mim essa ansiedade e não ter correspondido, não ter atendido essa minha necessidade. Então, naquela situação, eu dou oportunidade para o outro externar como ele se sente. Porque isso não é oportunizado dentro das nossas relações. Esse é o nosso maior erro. A gente simplesmente para no momento em que ele chega em casa e a gente acusa por estar atrasado, porque acusa porque ele não tem responsabilidade, acusa ele por tantas coisas que ele não consegue expressar, seja o porquê levou ele a se atrasar, ou seja porque aquilo ali talvez não seja tão importante para ele. E com isso vocês conseguem estabelecer sobre o problema um diálogo. Que seja, meninas, olha, você realmente tem uma dificuldade com horários, isso é seu, eu consigo compreender apesar de não concordar. Mas então nós vamos combinar assim, ó, quando isso acontecer, eu vou na frente e você chega lá depois. Ou então, olha, isso é muito importante para mim. Você pode, por favor, tomar o cuidado de numa próxima vez sair com uma certa antecedência para que não ocorra imprevistos e eu me atrase? Porque isso é importante para mim. E quando você se deparar numa situação inversa de algo que é importante para ele, você também age assim. Então isso estabelece um outro nível de comunicação entre o casal, que é uma comunicação não violenta. Por quê? Todo ato violento é uma reação trágica de uma necessidade não atendida. Então, quando a gente tem esse olhar sobre os relacionamentos e mudamos a nossa forma de reagir aos eventos dentro do nosso relacionamento, estabelecemos uma conexão, estabelecemos uma comunicação conectiva com o parceiro, a gente eleva o nosso nível de relação. E você sabe que é esse que eu desejo para você, com esse propósito que eu venho aqui quase todos os dias falar com vocês, porque é preciso se aprender a relacionar. Relacionar é como tudo na vida. Se a gente está aberto, se a gente está disposto, a gente eleva o nosso nível de relação. E esse é o que você merece. É isso que você busca. Se você está me ouvindo neste momento, é porque esse processo está chegando para você. Invista nele. Você é seu maior investimento. Beijos!